somente você, né, que está presente. Ela está sendo gravada, deixa eu ver se alguém visualizou no grupo aí, para ver se já viu a mensagem e logar. Boa noite mais uma vez. Vamos lá iniciar a aula, né? Então parei aqui, expliquei, né? Isso aqui é uma imagem representativa de um CLP, né? Uma vista frontal ou vista superior do CLP. Então isso seria uma vista superior mostrando, né, as possíveis entradas, né, que eu informei até na última aula. Ó. Deixa eu botar só o ponteiro aqui, por favor. Né? Então aqui seria nossas entradas, né? I1 até I8, certo? E A1 seria nossa entrada analógica junto com IA2, né? Do mesmo jeito, embaixo aqui temos de Q1 a Q4 saídas digitais, né? E QA1 e QA2 saídas analógicas, né? Também falei que o CLP precisa ser alimentado, ó, né? Então aqui é alimentado a 24 volts e com o negativo, né? Ó, certo? Então essa alimentação do CLP, certo? Então eu expliquei as funções, né? Então vamos lá dar continuidade. A gente vai ver que a programação de um controlador lógico programável, certo? Está diretamente relacionada à configuração de instalação. Né? Então, como está, né, nossa configuração de instalação é o que vai determinar nossa programação. Certo? Portanto, o primeiro passo é definir as entradas e as saídas que serão utilizadas no processo, bem como os dispositivos conectados, né? E seria os dispositivos que a gente viu nessas últimas aulas, né? Então a gente tem que estabelecer as entradas e saídas juntamente com esses dispositivos. Que dispositivos são esses? Né? São sensores que a gente viu, botoeiras, né? Inversor de frequência quando for uma saída analógica, né? Então tudo isso que a gente viu ao longo das aulas, né? Vou puxar aqui, ó, inversor, ó, né? Contactores, certo? Soft start, lâmpada, válvula eletrohidráulica, seria exemplo de dispositivos, né, de saídas, né? Como temos dispositivos de entrada também aqui, ó, né, como interruptor, botoeiras, chave de fim de curso, termostato, pressostato, sensor indutivo. Eu também até mostrei a vocês, né, em uma aula o que são esses dispositivos, como funciona, né? Então, continuando, né? Então, como eu já tinha dito, então, né, ao longo dessas aulas, mostrei os dispositivos para a instalação, né, para uma boa programação, depende diretamente das entradas e saídas juntamente com esses dispositivos, certo? Após isso, ocorrerá a implementação de um programa ao qual pode ser utilizado de lógica combinacional e sequencial, correlacionando, né, as entradas e as saídas. Né? Eu falei a vocês, ó pessoal, vamos ter aproximadamente 6 encontros, onde eu quero tirar 3 ou 4 para dar essa teoria a vocês, e de 2 a 3 encontros, né, para a gente usar justamente esse programa, ao qual salientei a vocês, né, para instalarem em seus computadores. Por quê? Porque diz, pessoal, né, 50% da nota vai ser composto por essas atividades, né, e os outros 50% vai ser uma programação ao qual vocês vão realizar, né, vão fazer junto a esse programa, que é o Zélio Soft, né, que a gente vai utilizar. Então, o conteúdo teórico se encerra hoje, né, e as próximas aulas, né, por volta de 2 ou 3 encontros, vai ser só manusear de forma, né, explícita, explicar todos os componentes desse software, para que vocês possam fazer uma programação, certo? Existem diferentes tipos de linguagem de programação, né, composto por um conjunto de símbolos, blocos, figuras, comandos e etc.
quando a gente for voltar lá para aqueles velhos softwares, a gente vai ver esse conjunto, né, de símbolos, que esse conjunto de símbolos vai deter uma programação, vai fazer, né, o comando de uma programação. Né? Na atual geração de CLP, certo, são empregados linguagens de alto nível, certo, que possuem uma série de instruções, certo? Então, possui uma série de instruções de programação pré-definidas. Perdão, pessoal. Só um momento. Certo? Então a gente vai ver, vamos estudar agora um pouco o que são linguagens de alto nível e de baixo nível, bem por cima, que vocês possam entender que não é o que eu quero aqui a vocês, não quero focar muito nessa parte, mas só para vocês entenderem o que é uma linguagem de alto nível e de baixo nível. Né? Alto nível, né, é que possui uma série de instruções de programação pré-definidas. Tá? Isto aproxima-se de uma linguagem humana, facilitando o trabalho dos programadores. Né? Apesar desse nome, né, de uma linguagem humana que facilita a programação, né, eu posso dizer a você que também não é uma linguagem tão simples, certo? Porque não tão simples, porque o programador tem que ter um certo, né, domínio e conhecimento sobre essa programação, né, de alto nível. Né? Diz aqui que é simples, de fato, né, é simples para quem tem um conhecimento. Né? Como é que a gente faz essa programação? Através desses programas, né? JavaScript, o Ruby, o C++, Swift, né? O Python. Então, são exemplos, né, de linguagens, quando você trabalha com alto nível, para fazer a programação de um determinado processo. Né? É mais usual, né, a gente encontrar esses linguagens de alto nível, certo? Do que as de baixo nível, certo? As linguagens de baixo nível, né, que a gente vai entender agora, são as compreendidas pelas máquinas, né? Se a de alto nível é compreendida por nós, né, para facilitar a linguagem para nós humanos, mais uma vez ratificando ainda mais, né? Humanos, né, nós humanos, mas aquele programador que já tem um certo domínio, né? Porque é linguagem humana que eu vou chegar lá, né? Ou uma pessoa que não tem um mínimo conhecimento, um domínio específico, não vai compreender também, né? Quando a gente diz linguagem humana, é porque é mais fácil para o programador que já tem um certo, né, nível de experiência. E as linguagens de baixo nível são empreendidas pelas máquinas, né, exigindo maior habilidade do programador, o qual necessita de uma boa interação entre hardware do equipamento, programando bit a bit, certo? Em contrapartida também, né, apesar de ser uma linguagem de baixo nível, ela ser mais difícil, exigir mais habilidade do programador, em contrapartida ela é o quê? Ela gera um tempo de processamento muito mais rápido do que uma de alto nível, certo? Então, o que seria esse tempo de processamento? Seria a resposta, né? Eu acho que acredito que todo mundo já ouviu falar a palavra delay, né, que a gente usa no dia a dia. Delay é um atraso, né? Quando você faz nossa programação, né? Então, exemplo, para ele executar aquela tarefa, ele tem um certo retardo, né? É claro que esse retardo não é imperceptível por nós humanos, certo? Mas quando a gente fala de programação, né, que o computador se comporta de uma forma muito veloz, né? Uma velocidade instantânea, praticamente, né? A gente não vai notar isso, né? Mas a máquina em si nota. De vez em quando tem aqueles famosos bugs, aqueles atrasos, é justamente por ser devido a uma linguagem de alto nível. Quando a gente trabalha com de baixo nível, né, o processamento é muito rápido, né? Em contrapartida, como eu já disse, é uma que exige maior habilidade do programador. Né? Então vamos lá para uma linguagem de alto nível e de baixo nível. Né? À esquerda, essa daqui, eu trago uma de alto nível, né? Que é aquela linguagem mais simples, né? Que eu disse, mas eu disse, é uma linguagem mais simples para quem? Para quem tem um certo tipo de conhecimento. Né? Então, aqui é uma programação que ele faz, ó, né? Isso é um tipo de programação. Geralmente, essas programação é tudo em inglês, certo? Porque a máquina, né? Geralmente são uma linguagem em inglês, você nunca vai ver, perdão, no português, certo? Muito difícil você ver no português. E aqui ele, através desses comandos, dessas palavras, ele executou uma programação, certo? E o outro tipo de programação, baixo nível, né?
Só aceitar isso. Pronto. Boa noite, Júnior, né? Então, continuando. Vimos essa daqui, que é alto nível, né? Que alto nível é aquela compreendida, né? Uma linguagem humana para facilitar a vida do programador, né? Mostrei aqui. E essa daqui, uma linguagem, né, de baixo nível. Porém, em contrapartida, né, tem um nível de processamento muito mais alto do que o de alto nível. Certo? Olha como é, pessoal, a linguagem de baixo nível, né? É a linguagem que a máquina vai entender, né? Justamente voltando para lá, aquela matéria de automação 2, que eu trabalhei isso aqui, ó, números binários, certo? Ó, números binários, né? Ó, números binários com vocês. Então, isso aqui, esse conjunto de bits, ó, 16 números, corresponde a uma operação, né? Por exemplo, 000, 0100, 1100, 1011, corresponde a 04CB, né? Então, nível de operação, viu, pessoal? Então, olha como é bem difícil, né? Não é que seja difícil, é porque você requer um maior tempo, né, para executar a tarefa, né? Então, você imagina você estar calculando, certo que tem já programas que já conseguem fazer essa transformação, certo? Mas é uma linguagem que se requer mais tempo, em contrapartida, diferentemente desse daqui, ó, que é uma linguagem mais simples, né, que é chamada de alto nível. Mas de fato, né, na disciplina a gente não vai ver muito dessas linguagens aí, né, relacionada a baixo nível. A gente vai trabalhar com uma de alto nível, né? Porém, não é escrevendo nenhum desses programas, C++, Python, né? É fazendo a representação, né, em desenhos, né, que é justamente o que eu falo nesse slide aqui, ó, que pode ser, existem diferentes tipos de linguagem, certo? Por figura, blocos, símbolos. A gente vai trabalhar esse conjunto de símbolos, né? Que é justamente quando a gente for trabalhar no ZelioSoft, certo? A gente vai trabalhar com essa linguagem aqui, certo? Vamos lá. É chamada a linguagem Assemble, né? Linguagem Assemble. O que é a linguagem Assemble? Assemble é montagem, então é a linguagem de montagem. A gente vai montando o nosso esquema, né? E para dar uma determinada função, certo? A gente vai ver, né, que a estrutura de alto nível, certo? De alto nível, certo? Ela também pode ser utilizada, certo? Em essas três diferentes formas, certo? Blocos lógicos, a descritiva, que é justamente essa daqui, é a descritiva, codificando através de uma descrição, certo? Então a gente tem ali blocos, a descritiva e a inlader, que é o que a gente vai focar mais aqui, que é a linguagem mais simples de se trabalhar, uma linguagem boa, acessível. Muitas indústrias também usam essa programação em ladder, né? Resumindo, todas essas três aqui são de alto nível, né? Linguagem humana, a qual o humano consegue identificar, né? Mas como eu disse, tem que ter um certo tipo de conhecimento, né? Confesso, digo a vocês, essa linguagem de bloco, não é tão utilizada, certo? Em primeiro lugar, certo? Essa daqui, a descritiva, é muito utilizada, certo? E depois a gente vem com essa ladder, né? Eu não quero focar nessa descritiva, né? Porque nem a disciplina aborda para a gente focar nela, né? Porque já é voltada para um nível de programação de uma pessoa que tem um certo entendimento de automação, certo? Então, a disciplina ela foca mais nessa linguagem ladder aqui, ao qual eu vou trazer, né, exemplificações, né? Vamos trabalhar ao longo de mais 2 ou 3 aulas, certo? No programa, certo? ZelioSoft. Por isso eu acho importante vocês baixarem, né, no seu notebook ou computador, quem tiver, né? Quem não tiver, não sei se é compatível ou existe a possibilidade de ir para casa de um colega para tentar fazer, né, assistir às aulas e continuamente fazer o trabalho que eu quero que vocês
façam, né, a atividade que eu quero que vocês façam. Certo? Então vamos ver, né? Eu vou falar aqui teoricamente, certo? Teoricamente, porém, mais uma vez, eu digo, teoricamente, quando a gente for para a prática, a gente vai ver todos esses comandos aí de novo, certo? A partir desse daqui, todos esses 5, certo? Todos esses 4, perdão, A, B, C e D, a gente vai ver na prática, no Zélio Soft, certo? E também vamos ver outros comandos, certo? Na prática, mas eu vou falar hoje só na teoria para que vocês possam ter o mínimo conhecimento possível. Né? Lembrando, né, em automação 2 eu mostrei tudo isso, né? Tudo isso eu mostrei a vocês, porém de forma bem rápida. Eu resumi todas essas aulas em 20, 25 minutos. Só uma pessoa estava presente, me lembro, né? Porém, a gente vai ver agora mais detalhado. Eu mostrei bem rápido, né, naquele dia. Eu queria que muitas pessoas tivessem visto, justamente para quando a gente chegasse nessa introdução já ter uma familiaridade, certo? Então vamos lá. Primeira função básica, NA, né? Função normalmente aberto. Então é quando o contato está normalmente aberto, né? NO, por que NO? NO significa, né, normalmente aberto também, né? Normal, open. Open, o O vem de open, aberto, certo? Então, é comum a gente encontrar essas duas nomenclaturas, NA ou NO, né? Em muitos de dispositivos a gente encontra, né, essas duas nomenclaturas, NA ou NO. Certo? Então, NA normalmente aberto. NF, normalmente fechado, certo? Quando eu passar os próximos slides, vocês vão entender isso. Também pode ser chamado de NC, né? Normal close. Então, close de fechado. Vamos ter a função I, certo? Também é chamada de AND, que do inglês significa I, né? E também temos a função OR, né? No inglês OR. Então, a gente vai ver bem detalhado essas três funções, né? Mais a função de contador, certo? E mais outras. Então, vamos lá para a primeira. Função NA, né? Então, como a própria figura já mostra aqui, ó, né? Então aqui eu trago essa esquematização para você, ó, certo? Então o que é que acontece? Isso é a nossa primeira, né, NA. Então o que é que acontece? Aqui nós temos nossa entrada I1, né? E Q1, como a gente viu ao longo das aulas, saída, né? Então eu tenho que chegar a um valor nessa entrada para que ela forneça alimentação para a saída, né? Então o que é que acontece? Quando I1 eu posso dizer baixo nível, certo? Quando eu dizer agora baixo nível e alto nível, pessoal, não confunda com a programação não. Que eu disse que é humana ou não humana, ou de max. Esse alto e baixo nível que eu vou falar a partir de agora está relacionado à alimentação. Então o que é isso? Quando eu tenho um alto nível, é porque eu estou alimentado. Quando eu tenho um baixo nível, é porque eu não tenho alimentação, está 0 volts. Então vamos lá, aos exemplos. Aqui, de cara, a gente vê que está em baixo nível, porque não tem alimentação, né? Então, vamos supor que aqui é uma entrada, né? Vamos supor, não, aqui é uma entrada do CLP e aqui é a saída do CLP, certo? Então, a gente pode dizer que em baixo nível, quando está em baixo nível, quando tá não tem alimentação, certo? Q1 também está desativado. Para Q1 ser ativado, o que é que eu preciso fazer? Né? Alguém sabe me dizer aí? Para ativar Q1, o que é que eu preciso fazer? Ninguém sabe. Para ativar Q1, por exemplo, posso dizer que Q1 é minha lâmpada, certo? Vou dizer que é minha lâmpada. Lâmpada. O que é que eu tenho que fazer para ativar Q1, pessoal? O que é que vocês acham? Né? Aqui é a função normalmente aberta. Então, o meu contato está aberto. O que é que eu tenho que fazer? Hein? Tem que alimentar o circuito, né? Tem que alimentar. Quando eu alimento o circuito, né, o meu contato vai fechar. Então essa minha entrada vai ficar de alto nível. Olha, quando eu alimento, ó, minha alimentação vai passar aqui nessa entrada, vai passar e vai alimentar a minha lâmpada, né? Então,
primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né, é justamente o contato NA, a função NA, que é normalmente aberto, né? Então não está passando alimentação aqui, né? Então minha lâmpada não está ativada, certo? E isso é uma função que a gente vai ver, certo? Aqui é outra representação, ó. Então essa entrada aqui precisa estar aqui embaixo, fechando circuito, certo? Essa setinha precisa estar ativada. Então são diferentes tipos de figuras, certo? Também trago aqui para vocês, né? Aqui, ó, né, exemplificando, ó, aqui é minha entrada B1, ó, né, e 1. Quando essa aspa fechar aqui, ó, vai fechar o contato, né, ativando minha saída, né? Então isso são exemplos que eu trago. Lá outro exemplo. Vimos NA, essa aqui é NF, né? Ó, os contatos tá tudo fechado, já começa fechado, né? Então já começa fechado, ó. Então aqui eu já estou alto nível, né? Já estou com alto nível. O que seria esse alto nível? Já está energizado o meu sistema, certo? Então aqui já está com minha alimentação. O que é que eu preciso fazer, por exemplo, para desativar essa lâmpada aqui? O que é que eu tenho que fazer para que essa lâmpada seja desativada? Quem pode me dizer? Corta a alimentação dela, né? Cortar a alimentação, né? Então ela vai abrir os contatos aqui, ó. Fechar, né? É, vai abrir os contatos aqui. Isso aqui que está normalmente fechado vai ficar normalmente aberto, né? E nossa lâmpada vai apagar, porque não vai chegar a alimentação até ela, certo? Então quando a gente for para a prática, a gente vai entender bem mais isso, né, no programa. Mas é bem fácil, como vocês estão dizendo, né? Então tem alguma linha do processo, tem algum processo que já está energizado o sistema. E quando ele recebe uma entrada, né, ele precisa disparar aqui, precisa abrir os contatos para que interrompa o processo. Por exemplo, vamos pensar aqui num processo. Aqui seria uma máquina, certo? Q1 seria a saída para alimentar uma máquina, certo? E essa máquina, usualmente, ela já está, ó, com o sinal de entrada, certo? Ativado, certo? Então, por exemplo, um motor, né? Um motor de um compressor está ativado, lá a saída dele, porque está recebendo entrada, né? A entrada, no caso, já está fechada. E vamos supor que o motor, né, tá trabalhando a uma alta rotação, certo? E esse sensor aqui que é a entrada identificou isso, né? Como já tem minha programação lá, ó, quando ele trabalhar uma alta rotação, eu devo desligar esse meu motor. Então, para que eu desligue esse meu motor, ó, eu tenho que abrir, né, o meu contato, entendeu? Então, quando eu abro meu contato, eu corto a alimentação do motor, consequentemente eu vou parar, né, o meu motor. Então, a gente viu agora essa função, certo? Então, NA e NF muito simples, certo? E agora a função I. O que seria essa função I? Função I, né, significa adição. Então, como assim adição? Que eu dependo de dois fatores, né, para acionar minha saída, certo? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que alguém pode me citar? Como é que eu vou acionar essa lâmpada, por exemplo, em Q1? Eu dependo de que para acionar essa lâmpada? Da alimentação, né? Tem Da que alimentar o alimentação. circuito agora. O circuito, mas para alimentar esse circuito, essas duas entradas tem que estar em alto nível, né? Então, para alimentar essas duas entradas, para que minha alimentação venha e passe, né, e chegue na minha lâmpada, né? Se só uma tiver alimentada, por exemplo, né? Por exemplo, se eu tiver só com uma alimentação aqui, né, não adianta de nada. Não vai passar para, né, chegar até o meu Q. Então, tem que ter a combinação, né, de uma entrada e de outra. Por exemplo, um dispositivo, certo, com sensores de entrada, né, um exemplo. Vamos lá. Uma máquina, um torno CNC, certo? Um torno CNC, que ele só funciona, certo? Ele só funciona se
minha porta, né, aquela minha porta está fechada, né, e se minha chave está na posição ligada. Por exemplo, eu posso usar essas minhas entradas aqui como a chave e como a porta, né? Então, só vai passar alimentação aqui para minha máquina, né? Para minha saída para alimentar minha máquina. Se o quê? Se minhas entradas estiverem de acordo. O que é minhas entradas que eu disse? Primeiro seria a porta, que tem um sensor, um dispositivo, né? Então, quando eu fecho a porta, né? Então, eu energizo. E se minha chave não estiver ligada, por exemplo, só a porta, que eu disse que era I2, por exemplo, aqui. Deixa eu apagar meu para que vocês possam entender. Então, vamos lá. I1 seria a chave, a posição da chave, e 2, a minha porta fechada. Se eu aciono só a chave, né, e minha porta continua aberta, né, não vai passar alimentação. Né. Do mesmo jeito, ao contrário, se minha porta está fechada e 1 está aberto, né, não vai passar a minha alimentação. Para que ocorra minha alimentação, né, eu tenho que ter a combinação tanto da minha porta fechada, certo, como da minha, da minha chave fechada também, né? Chave na posição ligada. No caso, esses dois contatos fechados, passa a alimentação, certo? Então, essa é a função I. Função I é combinação, certo? Em contrapartida, se temos a função I, que tem que ter a combinação desses dois, vamos ter a função OU. Função OU, certo? Então, aqui é outro esquemazinho que eu trouxe, certo? Isso aqui ainda é de I, certo? Então, vamos lá para a função OU logo. Então, o que seria a função OU? O que é que vocês conseguem identificar por essa imagem aqui? Se é a combinação, OU seria o quê? OU seria o quê, pessoal? Quem pode me dizer? Pessoal? I tá na cara. I é a combinação. Eu preciso dos dois, das duas entradas para que alimente minha saída. E o OU? OU, o OU seria o quê? Ou um ou outro, né? Então, como aqui é bem explícito já nessa figura, ó, exemplo de novo, vou sempre remeter à lâmpada, certo? Vou acender uma lâmpada, por exemplo, né? Para que minha saída seja uma lâmpada, ela seja acesa. Ou eu aciono essa saída aqui, ó, deixo ela em alto nível, que ela vai ser acionada, ou eu aciono essa outra. Elas são independentes, né? Diferentemente dessa daqui, que são dependentes. Uma depende da outra. Essas daqui são Você é como se fosse dois independentes. circuitos, é? Hein? Assim ou não? Não, não é como se fosse dois Como se circuitos. fosse Não. dois circuitos, né? Não. Seria assim não. É como se fosse dois circuitos, é? Não, São é não. independentes, né? Não? Seria basicamente, deixa eu tentar puxar uma função na prática aqui para vocês. Um selo, um contato de selo. Você sabe o que é um contato de selo? Que a gente chama? Por exemplo, uma lâmpada. Você sabe o que é um three-way? Bem básico, para vocês tentar relacionar. Um three-way. Então, o que é um three-way? Eu tenho minha lâmpada aqui na casa, né? Tenho minha lâmpada. E eu tenho dois pontos de tomada aqui, certo? Que vai essa lâmpada. Ou eu ligo ela aqui, ou eu ligo ela aqui, entendeu? Eu tenho dois cantos diferentes para acionar, né, essa minha lâmpada. Mas não Entendi. seria dois circuitos em si mesmo, não. Aqui é o que? Onde é um ou outro. Por exemplo, tem uma máquina, certo? Tem uma máquina. Vamos supor, deixa eu ver uma máquina, certo? Vamos lá. Há um motor compressor também, certo? Por exemplo, eu tenho esse motor compressor, tenho dois pontos de partida dele, certo? Tenho duas botoeiras de comando de partida dele. Eu aciono botoeira I1 ou eu aciono botoeira I2, certo? Uma das duas acionadas, certo? Eu aciono o meu motor, por exemplo. Então eu tenho duas, né? Eu tenho dois dispositivos que podem acionar, né, esse meu motor. Basicamente seria isso, né? Ou, como a palavra já diz, ou um ou outro. E é adição. Então precisa da combinação de dois dispositivos, de duas entradas, certo? Vamos lá. Também temos, né? Então a gente viu já as quatro funções, né?
NA, NF, I e O, e vamos ver um pouco das funções combinadas. O que seriam as funções combinadas, certo? Né? Funções combinadas. O que seria funções combinadas? Então, aqui, né? Para que eu aciono, né, esse motor, eu preciso de uma combinação dessas entradas. Para que esse motor ou lâmpada seja acionada, ela vai depender de quê? Ela depende de uma combinação, né? O que seria que a gente viu? Se aqui é I, se é a função I praticamente, eu preciso de uma combinação de quê para que eu acione essa lâmpada? Eu preciso da combinação que um, né, feche o contato, né? Então isso tem que estar combinado para que eu acione, né, o meu motor, certo? Também temos essa, então essa seria a função de combinação, certo? Função em série, certo? Também temos a função em paralelo, certo? Então, o que é essa de paralelo? Né? Que eu já venho dizendo, ou um ou outro acionado, certo? A gente tem, né, a nossa saída, certo? Né? Então, se eu aciono, se eu boto alto nível, certo, aqui, né, eu aciono meu sistema, né? E se aqui está em baixo nível, né, por exemplo, se aqui está em baixo nível, que já é baixo nível, e se eu também deixo essa daqui em baixo nível, né, eu vou desenergizar meu sistema, né? Então, aqui seria insere, certo? Função I insere. Então, eu só vou ativar o meu motor, né? Só vou ativar meu motor quando esse daqui estiver em alto nível, né? E esse contato também estiver fechado, certo? Aqui já está alimentado, então aqui eu já estou com minha alimentação, certo? Então, quando I2 eu deixar ele em baixo nível, quando eu tirar isso aqui, meu contato, ele desaciona meu motor, certo? Temos mais o que? Então, a gente viu função NA, NF, né? I, OU. Né? Essas são as primordiais. A partir dessas, né, a gente faz outras funções, né? Como essa daqui, as combinadas, a insere, certo? A gente vai ver a set reset, né? Eu não gosto muito de utilizar ela, né? Porque é uma função básica, certo? Então, o que seria essa função set reset? Né? Então, função set, primeiro, função set, certo? É a função, né, onde o estado de saída, certo, digital, depende da informação, né, provinda de uma entrada, né? Então a saída aqui, então aqui é uma saída, certo? Então eu preciso de um sinal aqui, ó, né? Então tenho que fechar esse contato aqui, ó, né? Quando eu fecho esse meu contato, ó, essa função M1 aqui, ó, que é a mesma dessa, ó, né? Que é a mesma dessa. Se eu fecho aqui, eu energizo meu sistema, né? E aciono. Então dou o set, certo? Então, por exemplo, aqui seria uma lâmpada, esse Q1, certo? Porque é uma função, né, que contradiz o que eu falei até agora. Olha, quando isso aqui estiver energizado, vai passar a energia, vai passar, né, a alimentação e vai acender essa lâmpada, né? Por que contradiz? Porque justamente aqui, ó, aqui também seria uma lâmpada, né? Vamos supor, né? Então a função set reset, quando eu tenho Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. quando eu aciono uma lâmpada, né, Q1, por exemplo, na função set significa ligar, né? Por isso tem Q igual a 1, ó, Q1 igual a 1, significa energizar. Então, I1 na função set, ó, esse S aqui, ó, vai acionar minha saída. E a função reset é quando QI1 for igual a 0, né? Quando for o baixo nível. Por que contradiz? Porque eu também tenho que ativar aqui, ó, tenho que fechar meu contato em 2, né? Esse 2 vai ativar a função reset, né? Esse reset aqui, ó, que é a mesma coisa, ó, né? Vai fazer o quê?
né? Vou fechar aqui, né? E vai energizar meu sistema de modo que reinicie ele, desligue ele, certo? Por isso que é uma função que eu não gosto muito de trabalhar, porque dá esse certo tipo de confusão. Né? Por quê? Porque são dois. Agora aqui é como se fosse dois circuitos, né? Seria basicamente dois circuitos, né? O circuito só de set e o circuito só de reset. É como se fosse assim. Então, o primeiro seria o set, né? Que é isso que a gente viu aqui. Então, eu tenho que energizar o sistema, certo? Para ativar nossa lâmpada, né? E o reset eu também tenho que dar energizar, alimentar, de certa forma, entre aspas, para desativar a minha lâmpada, certo? Deixa eu ver o que mais. Então, basicamente, né, a gente pode relacionar esse set reset justamente a um dispositivo daquelas botoeiras que geralmente a gente vê em máquina, né? Botoeira verdezinha e a vermelha. Então, a verdezinha, né, eu energizo, né? Então, o que é? Quando eu aperto nela, eu energizo meu sistema, liga a máquina, né? Para desligar a máquina, vermelhinho. Mas eu também tenho que fechar o contato, né? Tenho que fechar o contato da botoeira para que eu acione, né? De certa forma, e interrompa a alimentação da máquina, certo? Então, a gente pode associar a isso. Vamos para frente. Função temporizador, certo? Então a gente vai ter, quando a gente for para a prática, a gente vai entender mais essa função. Desculpa, essa função temporizadora, né? Como o nome já diz, temporizador, função de tempo, né? Por exemplo, quando eu energizo minha máquina aqui, ó, energizei minha máquina, né? Então ela não vai dar a partida, não vai acionar Q1 não, certo? Ela vai acionar Q1, como aqui já está dizendo no exemplo, 5 segundos. Então, o que é isso? Energizei, ela vai ter um temporizador, que vai ser um dispositivo, depois de 5 segundos, ela aciona nossa máquina, né? Então, a gente pode tirar a primeira, né, função de temporizador, a gente vai ver quando a gente for lá para o software, para o programa, a gente vai ver que a gente vai ter inúmeros tipos de funções no temporizador. Vai ter temporizador, né, de retardo, que é isso aqui. Então, o que é o de retardo? É quando, né, o temporizador tem um retardo na energização. Então, o que é o retardo? Né? Então, quando eu aciono, ele vai ter esse retardo, de acordo com o tempo que a gente bota. Né? Essa figura até exemplifica, né? Então, o que é isso? Ó? Energizei meu contato aqui, ó. Então, ele aguardou esse tempo aqui, ó. Guardou esse tempo aqui e ativou minha saída, certo? Então, o primeiro é retardo, né? Então, quando eu ativar I1, certo? Ele vai contar 5 segundos, certo? E vai ativar minha saída. Né? Outro exemplo, retardo na desenergização. O que seria isso, certo? Do mesmo jeito que a gente tem na entrada, certo? Na entrada, para ativar uma saída, a gente tem ao contrário, né? Quando aquela saída está ativada, né? Aí eu vou, né, apertar, por exemplo, no meu botão, desenergizei o meu sistema, porém ele não vai instantaneamente, né, cortar a alimentação do meu sistema, certo? Ele vai aguardar certo tempo, né, de acordo com como a gente programou, e vai interromper a desenergização, certo? Então a gente tem a de retardo na energização e retardo na desenergização, né? Podemos citar exemplos. Vamos lá, um exemplo prático, né? Imagine uma fábrica onde você tem uma esteira, por exemplo, uma esteira de alimentos, né? Esse retardo de desenergização, né? Então você tem aquela esteira e você em um determinado momento você deve interromper aquela operação, certo? Então, o que seria essa desenergização? Então, você apertou lá no botão, certo? Lá tem a programação que não vai parar instantaneamente essa esteira, né? Então, quando você desenergizar o sistema, né, vai esperar uns 3, 4 segundos e aquela esteira vai ser parada, certo?
Isso é um exemplo, né, de desenergização. Então, isso é a função temporizadora, né? Então, tempo, né? Indica tempo. Aqui tem só duas, né? Só trouxe duas para vocês, mas quando a gente for ver na prática, a gente vai ver que tem inúmeros, né, tipos, né? Outro exemplo, né, de desenergização, de energização, certo? Né, que a gente vai usar temporizador. Que eu mostrei até na última aula de automação 2, foi o exemplo do sinal. Mesmo na hora da explicação, não foi? Vamos lá. Só o pessoal entrar um... Tinha só você e mais outro, Gutenberg. Só ver se o outro entra para entender. Né? Né? Esperar uns 2 minutinhos. Vamos lá, prosseguindo, não entrou, né? Então vamos lá. Então mostrei essa função, né, de, né, eu trouxe só duas aqui, mas quando a gente for pro programa a gente vai ver bem mais, né? Na energização, retardo na energização, então espera um certo tempo para que possa energizar. Retardo na desenergização, então você desenergiza o sistema e ele espera um certo tempo para, né, interromper. A gente vai ver retardo, né, durante a operação, que seria aqui dentro, né? Por exemplo, né? Seria aqui dentro, por exemplo, né? Aqui seria um sinal, né? Então, o sinal vermelho. Quando alimenta o sinal vermelho, ele vai passar 10 segundos, né? E desativa, né? Aí, com a combinação que a gente vai fazer, que eu até mostrei, né, na aula justamente para você, né? Quando ele desativa esse, ele já ativa o outro sinal, né? Isso aí é bem mais complexo, à medida que a gente for falando, for mostrando no programa, né, nas próximas aulas a gente vai entender. Mas para que vocês possam entender agora, ó, a gente tem retardo na energização, na desenergização, na faixa de tempo aqui, né, que ele opera. A gente vai ter diferentes tipos de temporizador, né? Vamos lá, função contador, né? Então a gente viu as 4 funções básicas, né? NA, NF, NI e NO, né? Vimos a função tempo, né? Temos a função contadora, né? Então, o que é essa função contadora, né? Então, a função contadora, né, como vocês podem ver aqui, né, a gente usa esse dispositivo para contar, né? O que seria contar, né? Então, aqui a gente tem, toda vez que né? Então, tem aqui 1, né? Contou 1, né? E 2, reset. Então, por exemplo, então aqui eu enviei um pulso, contou 1, né? Enviei outro pulso, contou 2, né? Enviei outro pulso, contou 3, né? Quando eu der 1 e 2 aqui, ele vai dar, né, um reset no sistema. Então esse 2 é para resetar o sistema. Então o 0 é o sistema. Certo? Por exemplo, vamos lá. Pensar aqui num exemplo para falar, por exemplo, motor. Vou sempre relacionar motor, algo assim. Certo? Então esse motor, ele precisa ser ativado quando tiver 5 pulsos, né? Então vou lá. Primeiro pulso ele não vai ligar. 2, 3, 4, 5. Quando ele fazer esses 5 pulsos, né? Isso aqui vai fechar e vai ativar
meu motor. Isso aqui é um exemplo, certo? Deixa eu ver o que mais. Então a gente vai ver um exemplo prático, né? Vou trazer um exemplo prático para não falar só em motor, para que vocês não fiquem sem entender, né? O contador aqui, ó, pode ser up, né, de subir, ou down, de descer. Então o contador pode ser subindo ou descendo, certo? Aqui tem um reset, né? Aqui C1, vou ativar Q1. Por exemplo, vamos a um exemplo prático, né? O shopping de Fortaleza, o Iguatemi. O daqui de Mossoró a gente não encontra isso. Mas o de Iguatemi a gente encontra, né? Quando vai entrar no estacionamento, a gente geralmente vê o número, né, de capacidade, dizendo se pode entrar, né? Se pode sair daquele local, daquele estacionamento, quantas vagas restam, né? Basicamente seria uma função contadora. Então, como é essa função contadora? A gente tem um sensor lá, né? O sensor na entrada desse estacionamento. Toda vez que um carro passar de entrar esse motor vai informar um pulso. Vamos supor que aquela vaga, aquele canto específico ali é de 200 vagas, certo? Então, passou uma vez, ele contou 1, né? 2, né? Quando chegou em 200, ele acionou essa lâmpada aqui para dizer que aquele estacionamento estava cheio, certo? Então, quando, né, chegou em um aqui, ó, certo? Então passou um carro, acionou seu up, né? Seu contador up, né? Subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou em 200, informou lá que está lotado, para que nenhum carro já veja lá e vê que está lotado, não entre naquele canto específico daquele estacionamento, né? Em contrapartida, né, a gente sabe que não vai só entrar carro, vai sair carro, né? Então aqui eu posso usar, né, o CDAO, contador DAO. O que seria isso? Entrou um carro, né, entrou 2 carros, entrou 3, 4, 5. Opa, saiu um carro. Quando sair lá naquele outro sensor, o sensor também vai ativar um pulso aqui para acender. Então já tinha entrado 5 carros, ó, e saiu um, então entrou só 4 carros, né? Entrou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. Então tinha 4, entrou mais 6, 10. Opa, o outro sensor aqui informou, ó, saiu mais 2, 8. Né? Então, o contador serve para isso, né? Uma função que eu trouxe para vocês específica de estacionamento, né? Pode ser inúmeras funções, certo? E 3 para resetar o meu sistema. Ele usou aqui. Certo? Beleza? Por hoje é só, pessoal. Mostrei a função contador para que vocês não fiquem muito confusos, certo? Função contador, função temporizadora, né? Função, combinações de função, função OU, função I, né? Função NA, função NF, né? Diferentes tipos de funções, certo? Na próxima aula a gente vai vir só com prática no programa. Primeira aula vai ser mostrando o programa, todos as opções do programa, como é que faz uma programação, né? Na segunda aula a gente já aumenta um pouquinho esse nível, certo? Na terceira aula eu passo a prova para vocês e vocês, né? Passo a prova não, vou dizer o que eu quero na prova e vocês, como já tiveram essa aula teórica, né, e consequentemente a prática, já vão ter, né, um certo, né, domínio para que possam realizar uma tarefa, ok? Beleza? Vou encerrar a aula aqui, vou parar a gravação. Ok, professor, boa noite. Deixa eu só encerrar aqui.